Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, professora de inglês, e hoje eu vou comentar as questões da prova de língua estrangeira, mais especificamente a prova de língua inglesa do Enem 2019. Bom, eu sei que eu tô levemente atrasada aqui, a prova foi no domingo e hoje já é quinta-feira, mas eu tô gravando hoje e vou postar hoje porque eu quero muito dar minha opinião sobre essa prova e também ajudar os alunos que prestaram a prova e ficaram com alguma dúvida, né, a respeito das questões. Eu sei aqui pelas estatísticas do meu canal, pela idade dos meus seguidores, que os estudantes que estão prestando Enem não são, assim, a grande maioria aqui no meu canal, por isso eu peço a tua ajuda. Se você tá assistindo esse vídeo, compartilha com seu amigo, com seu familiar que prestou a prova esse ano e que também, sei lá, que vai prestar nos próximos anos, porque esse vídeo vai ficar gravado aqui, né? Então me ajuda a compartilhar. Bom, mas então o que eu achei da prova nesse ano? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu achei essa prova bastante fácil em comparação com as provas dos outros anos. A gente teve poucas questões assim que deixavam alguma ambiguidade, alguma dúvida. Então eu acho que esse ano foi uma prova muito mais acessível. Eu assisti aos vídeos de alguns outros colegas aí que falaram sobre a prova de linguagens e códigos. O professor Noslen de língua portuguesa também comentou num vídeo dele que a prova de português estava mais fácil do que os outros anos. Por outro lado, a Débora Ladim, que avaliou a prova de história e de filosofia e tal, ela achou que a prova estava muito mais difícil e eu tô aqui para dizer que a prova de língua inglesa eu achei mais fácil que nos últimos anos. E agora a gente vai começar então com a pergunta que envolvia aquele texto com children, né? Que na verdade era um poema. E aí você pode pensar, ai meu Deus, é um poema, vai ser muito difícil porque é uma linguagem muito formal e tal. Não é um poema difícil, é um poema bem fácil, até de fácil leitura. Então, olha só. Primeira coisa que eu sempre digo que você tem que fazer, tá? Em todas as minhas aulas de treinamento para Enem, você precisa ler primeiro o comando, antes de qualquer coisa. Leia o comando que está em português. Então, vamos ler aqui o comando. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Então, aqui eu tenho que saber o que a autora pensa sobre as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos. E aí, o que o texto diz? Ele começa com If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Então a gente vê aqui que é uma sequência de coisas. Se as crianças convivem com um tipo de sentimento, elas vão aprender algo relacionado àquele sentimento. Então começa com tudo muito negativo, né? Crítica, medo, autopiedade, depois ele fala de se sentir ridículo. Aí depois há uma quebra aqui no poema e começa a falar If children live with tolerance, they learn patience. Então, se as crianças convivem com a tolerância, eles aprendem a paciência. Aí depois uma sequência de coisas boas, né? Então, if children live with kindness and consideration, they learn respect. Então, se as crianças convivem com gentileza e consideração, eles aprendem respeito. E finaliza com if children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Então, a gente tem uma ideia aqui do que esse texto está falando. Então, o que a gente faz agora? Vamos para as alternativas, né? Então, o que a autora diz sobre a forma de educar as crianças nos Estados Unidos? A. Que as crianças temem quem as amedronta. Até poderia ser essa questão se a gente considerasse a segunda linha do poema, né? If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças convivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas. Mas essa não é a ideia geral do texto sobre a educação das crianças, então vamos excluir. B. As crianças aprendem com o que vivem? Faz o total sentido, né? Porque aqui, se as crianças convivem com tal coisa, vivem com tal coisa, elas aprendem tal coisa. Então, essa questão aqui faz total sentido, vamos reservar essa alternativa. C. Elas amam aqueles que as aceitam? Não é a ideia geral do texto também, né? Até isso pode até acontecer, mas não é a ideia geral. D. São gentis quando são respeitadas? Também está no texto, mas essa não é a ideia geral de como as crianças são educadas. E aí, ridicularizam quem as intimida? Também diz no texto, mas também não é a ideia geral. Então aqui a ideia é que as crianças aprendem com o que vivem. Então se ela vai conviver com o medo, elas vão ser apreensivas. Se elas vivem com tolerância, elas aprendem a paciência. Então essa é a ideia geral desse poema. Então aqui a alternativa é claramente a B.
A próxima questão é um texto mais longo, né? A gente vê aqui que tem uma cara mais de artigo, assim. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ler o comando antes de mais nada, tá? Então, vamos lá. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, pesquisa, a growing number of research, um número cada vez maior de pesquisas, e several studies, diversos estudos, com o objetivo de. Então, qual é o objetivo de essa autora ter usado essa validação de pesquisas? O que ela quer provar? Então, agora que eu li o comando, eu vou lá e leio, primeiramente, o título desse texto. Então, o título é 5 Ways Pets Can Improve Your Health. 5 formas que os animais de estimação podem melhorar a sua saúde. Isso já diz muito sobre o texto, né? Aí a gente vai lá e dá uma olhada na fonte antes de ler o texto. Beleza, olhamos a fonte, é um texto de 2013, beleza. Então a gente vai passar os olhos no texto e aí depois a gente vai e lê as alternativas. Então vamos ler juntos aqui esse texto. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. Então, um animal é certamente um grande amigo, né? Depois de um dia difícil, os donos de pets literalmente sentem o amor. Então, nenhum vocabulário difícil aqui. In fact, na verdade, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, por cerca de 25 anos, aí a gente já tem a palavra research, que está lá nas alternativas, né? Que está lá no comando, né? Então, pesquisa tem mostrado que morar com pets oferece certos benefícios para a saúde. Então, que benefícios são esses? Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. Então, os pets ajudam a baixar a pressão arterial, blood pressure, e a diminuir a ansiedade. Aqui também nenhum vocabulário hiper difícil. They boost our immunity. Então, eles aumentam a nossa imunidade, mesmo que você não entenda a palavra boost aqui, dá para entender aqui a ideia de imunidade e tal. And they can even help you get dates. E eles podem até te ajudar a arrumar namoros, né? A encontrar um amor aí. E aí depois dessa introdução, o texto fala sobre 5 tópicos, já que tá lá no título do texto, né? O primeiro tópico que os pets podem melhorar a sua saúde é que eles são allergy fighters, então eles são lutadores contra as alergias. Aí aqui tem a expressão a growing number of studies, um número cada vez maior de estudos, tem sugerido que as crianças que crescem em uma casa com animais peludos, furred animals, mesmo que você não entenda furred, fur é o pelo, né? Também dá para entender aqui o contexto. Então, essas crianças que convivem com esses animais, elas vão ter menos risco de alergias e asma, né? Aí, o próximo ponto é que eles são date magnets, ou seja, eles são imãs de encontros, enfim, amorosos. Então, aqui fala que saiu para caminhar com o cachorro ou apenas tomar conta de um animal de estimação para pessoas mais velhas, elderly people, pode proporcionar exercício físico, então a pessoa está fazendo exercício e companhia. O próximo ponto é que ele é good for mind and soul, então os animais, eles são bons para a mente e para a alma, né? Porque como qualquer atividade bacana, brincar com um cachorro pode aumentar os níveis de serotonina e dopamina, então assim, mesmo que essas palavras sejam técnicas, elas são palavras transparentes, ou seja, se você conhece a palavra serotonina, você vê que ela é muito parecida com a que a gente tem no português. E o último ponto é que eles são good for the heart, então eles são bons também para o coração, literalmente, não o coração no sentido figurado, porque according to several studies, aí tá aqui a expressão mencionada ali no comando de novo, a terceira expressão, pacientes que sobreviveram a ataques cardíacos sobrevivem mais do que aqueles que não têm animais. Então eu fiz uma tradução aqui do texto, mas esse texto não é um texto cheio de termos técnicos também não, viu? Não tem muita palavra desconhecida, eu achei o nível bem ok. E aí vamos para as alternativas, então agora que todo mundo entendeu sobre o que o texto está falando. Então, o texto quer mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. O texto fala sim sobre isso, mas é só numa parte bem específica, não é a ideia geral do texto e que está relacionado às expressões ali no comando. Então, não é a A. A B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde.
Então aqui fala sobre os benefícios de ter animais. Então a gente pode reservar essa alternativa, porque realmente ele está falando sobre os benefícios, as coisas boas que um animal pode trazer para você, né? A C era fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. E o texto fala sobre isso também, mas é só um trecho do texto. Então não é o texto inteiro que fala sobre isso. Então a gente descarta também. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos? Então, na verdade, aqui ele não fala que pode prevenir, ele fala que pacientes que já tiveram ataque cardíaco acabam sobrevivendo por mais tempo que aqueles que não têm pets. E aí, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. De novo, o texto fala sobre isso, mas é só um pequeno trecho dele, um dos 5 tópicos, e não o texto como um todo, né? Então, aqui, de novo, a alternativa correta é a letra B. Apesar de você não ver a palavra adoption or adopt a pet, fica claro que o texto quer convencer o leitor dos benefícios de se ter um pet, de se ter um animal de estimação. A próxima questão é bastante interessante porque tem muito pouco texto, né? Então, tirinhas e cartoons são bem recorrentes nas provas do Enem. Eu acho que, se eu não me engano, no ano passado não teve, tá? Posso estar falando bobagem aqui, mas eu não lembro do ano passado. Tem um vídeo, inclusive, analisando as questões do ano passado, vou deixar aqui no card, caso você esteja se preparando para o Enem de 2020, né? Mas enfim, a gente viu que é um cartoon, então vamos direto para o comando de novo. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por... Então é interessante aqui que um dos tópicos que eu falei lá no meu aulão, aquele que eu mencionei no começo, é justamente, vamos revisar os phrasal verbs, que são esses verbos que combinados com uma preposição ou com um advérbio acabam adquirindo um significado completamente diferente, né? Então, por exemplo, look é olhar. Agora, se eu falo look for, coloco essa preposição for, o que era olhar se transforma em procurar. E aqui é a mesma coisa com o verbo turn. Então, turn é girar. Mas turn something on, significa ligar alguma coisa. Então, turn the lights on significa acende a luz, ou turn the radio on, liga o rádio, turn the TV on, or turn on the TV, liga a TV. Então, essa questão aqui mostrando a relevância do que eu falei lá nos meus preparatórios. Vamos revisar phrasal verbs, porque esse é um conteúdo realmente relevante. E turn on, de novo, não é um phrasal verb super difícil, é um phrasal verb básico. Então, todo mundo aprende no começo das aulas de inglês. Turn on significa ligar a TV ou ligar a luz, né? Então, assim, eu achei de novo ok, mas se você não soubesse esse phrasal verb, ia ficar um pouco mais difícil de responder essa pergunta. Mas então o texto diz o seguinte: é uma menina ali na sala de aula, né? Dá pra ver lá no quadro que tá escrito back to school, volta às aulas, o nome da professora. E aí a aluna tá meio confusa ali, perguntando pro colega do lado. E ela fala, how do you turn this thing on? Então, como que você liga essa coisa? E ela tá com um livro na mão, né? Então, a gente vê aí que é uma crítica ao fato de que os jovens já não têm mais contato com livros e eles estão mais acostumados com aparelhos eletrônicos, né? Então, vamos para as alternativas. A primeira alternativa era que o turn this thing on foi usado porque ele suspeita que o colega está com seu material por engano. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Nada a ver, essa é aquela bem nada a ver. Sempre tem uma alternativa nada a ver, né? C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Se você não entendeu o que era turn on, você poderia ficar olhando para a imagem e pensar que era isso, mas não é. Entender como desligar da postura do colega? Também nada a ver. E E, desconhecer como usar um livro impresso? Aí é que tá, sim, ela não sabia como usar um livro impresso, por isso que ela tá falando, como é que se liga isso aqui? Onde é que aperta, né? Como é que eu ligo isso aqui? Então essa daqui foi uma questão bem tranquila para quem sabia o significado de turn on, que não é um phrasal verb avançado, é um phrasal verb bastante comum. A próxima questão, de novo agora, era um texto um pouco maior, ele tem cara de artigo científico, né? Então vamos ver aqui o comando em primeiro lugar. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, então aqui a gente já sabe que é um texto que fala sobre obesidade, né? Então tá escrito ali no título Letter to the Editor, então é uma carta para o editor. E aí aqui você poderia ficar meio nervoso com o título, né? Sugar-free mongering unhelpful, né? Então talvez você não saiba o que significa mongering.
Mas mesmo que você não saiba o que isso significa, você consegue sim interpretar esse texto aqui. Essa palavra não é essencial para que você consiga entender sobre o que esse texto está falando. Então, de novo, é uma coisa que eu sempre digo também. Não é necessário entender tudo, palavra por palavra, para compreender o todo. A gente pode passar por essa palavra batido e entender o texto inteiro. Então, a propósito, a combinação de fear-mongering significa fazer um alarde, né? Ou causar medo nas pessoas a respeito de algum assunto. E aqui a gente fala de sugar, de açúcar. Então, o texto começa aqui falando sobre um texto desse Dr. Peter Land, que fala sobre a obesidade é uma doença, e ele basicamente fala aqui nesse texto que corn syrup, ou seja, aqueles calda de milho e outros açúcares manufaturados são como se fosse um veneno, poison, que vão garantir o armazenamento de gordura no corpo, né? Então ele começa falando sobre isso. E aí ele fala que current scientific research, ou seja, pesquisas científicas current, atuais, né? Elas indicam fortemente que a obesidade resulta de uma ingestão excessiva de calorias combinada com um lifestyle, com um modo de viver sedentário. Então, o fato é que os americanos estão consumindo mais calorias totais agora do que jamais ocorreu antes, no passado. Então, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a ingestão diária de caloria per capita, né, no total, aumentou 22% de 2.076 calorias por dia em 1970 para 2.534 calorias por dia em 2010. Um adicional de 458 calorias, sendo que apenas 34% vem desse aumento na ingestão de açúcar. Então a gente aqui começa a já entender que, olha, aumentou a ingestão de calorias na população americana, norte-americana. Mas apenas 34 calorias dessas 458 vêm da ingestão de açúcar, do aumento na ingestão de açúcar. Então aqui a gente tem um ponto interessante do que eles estão falando sobre o açúcar. A grande maioria dessas calorias vem de aumento na ingestão de farinhas, cereais e gordura. Então flour, farinha, né? Então cereals é uma coisa fácil de entender e fats, gordura também, mesmo que você não entenda flour, farinha. Então aqui dá para entender pelo contexto que não vem do açúcar, vem dessas outras coisas. E surpreendentemente, o aumento de adoçantes calóricos como açúcar, mel, etc., que os americanos consomem, na verdade decresceu na década passada. Então assim, houve um aumento de calorias, mas não vem nem dos açúcares e nem de adoçantes. E aí aqui tem uma frase-chave para a interpretação das alternativas depois, que é: We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Então a gente precisa continuar a estudar essa epidemia de obesidade para ver o que mais pode ser feito. Mas demonizar um ingrediente específico não nos agrega nada e ainda aumenta medos desnecessários que acabam atrapalhando ou entrando aí no caminho das soluções verdadeiras. Então, é claro que eu já fiz toda a interpretação do texto com vocês, agora ler as alternativas vai ser mais fácil, mas a gente tem a ideia aqui com essa leitura cuidadosa que o açúcar não é o grande vilão da obesidade. Então, acho que é isso que a gente pode ter em mente aqui. Então, vamos ler as alternativas. O autor, quando fala sobre obesidade, ele defende o consumo liberado de açúcar, e aqui a gente poderia se confundir e achar que o que ele está fazendo aqui é justamente defender, vamos comer açúcar mesmo. Mas será que é isso que ele está dizendo com esse texto? Ele está realmente defendendo, come açúcar aí porque ele não é o problema? Ou será que tem uma outra alternativa melhor? Vamos ver. B, ele aponta a gordura como grande vilão da saúde? Também podia atrapalhar, mas ele não fala só em fat, ele fala em gordura, cereal e farinha. Então não é a gordura o único vilão. C, ele demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante? Não, isso é a alternativa nada a ver aqui, então essa aqui a gente já descarta. D, ele indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto? E ele indica sim. Lembra aquela hora que eu falei da parte
fundamental do texto? We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Tá escrito ali claramente que a gente precisa de mais estudos sobre a epidemia da obesidade para ver o que mais pode ser feito. Então, a gente reserva aqui a D, né? E aí fala que ele enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Não. Na verdade, ele mostra que houve um aumento de calorias. O que houve uma redução foi no consumo de açúcar, né? Então aqui a gente poderia ficar entre A e D, mas se a gente for ver bem, ele não diz que, vamos consumir açúcar, que tá tudo de boa. Ele só diz que o açúcar não é o grande vilão, porque há outros vilões, como cereais, gorduras e farinhas, né? Então ele tá dizendo que o açúcar não é o grande causador da obesidade, e o principal que ele diz aqui é que, olha, vamos precisar de mais pesquisas, de mais estudos para a gente saber o que está causando essa epidemia de obesidade. Então aqui a alternativa correta é a D. E a última questão é justamente uma música. Músicas são muito recorrentes no Enem. A gente já teve música do Bob Dylan, do Bob Marley, do Coldplay. E hoje a gente teve uma música da Madonna, uma música que eu não conhecia, tá? Que se chama In This Life, Nesta Vida. Então de cara vamos ler o comando. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado... Então, a gente sabe que a gente vai ler sobre uma música, a gente já lê ali, bate o olho e vê que é da Madonna essa música, que essa música se chama In This Life, Nesta Vida, e que essa canção fala sobre um sofrimento, um tipo de sofrimento. Então, vamos ler o texto juntos. Então, aqui diz, Sitting on a park bench... Então, talvez aqui a palavra bench você não soubesse. Bench é um banco, né? Então, sentado num banco da praça. Thinking about a friend of mine. Pensando num amigo meu. He was only 23. Então, ele tinha apenas 23 anos. Daí aqui a gente começa a ter uma pista, né? Ele tinha apenas 23 anos? Não tem mais? O que será que aconteceu? Gone before he had his time. E ele se foi antes de ele ter vivido tudo que ele tinha que viver. Então aqui, gone before. Então a gente já tem aqui uma pista. Gone, ele se foi. Mas será que ele se foi porque ele morreu ou será que ele se foi por algum outro motivo? Vamos continuar. It came without a warning. Veio sem nenhum aviso. Didn't want his friends to see him cry. Ele não queria que seus amigos ouvissem chorando. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava anoitecendo. And didn't have a chance to say goodbye. E não teve a chance de dizer adeus. Então, vamos para as alternativas. A. Esse sofrimento é pela morte precoce de um amigo jovem? Parece que sim, né? Porque ele se foi com apenas 23 anos, então parece muito que a música indica isso, né? Vamos ver as outras possibilidades. Pelo término de um relacionamento amoroso, e o texto não indica isso, né? Porque o texto fala de a friend of mine e fala de novo que ele não queria que seus amigos ouvissem chorando, então não tá falando aqui de paixões, de amor, tá falando de amizade. C. Pela mudança de um amigo para outro país. Aí até poderia ser, né? Gone before, ele se foi, né? Mas a maneira que o texto tá colocando essa partida aqui não tá parecendo que é para um outro país, né? Tá falando que tá parecendo algo um pouco mais trágico, né? Porque ele tá chorando, que ele não teve uma chance de dizer adeus. Então não tá indicando nada de outro país, não. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, essa também aqui é aquela alternativa nada a ver, porque ele não tá falando que a amizade tinha 20 anos, é o amigo que tinha 23 anos. E pela traição por parte de uma pessoa próxima, também é aquela nada a ver, porque não tá falando aqui de traição. Então aqui eu acho que não tem muita dúvida mesmo, assim, não sei se você que fez a prova ficou em dúvida com alguma aqui, mas aqui tá indicando claramente que é o sofrimento causado pela morte precoce de um amigo jovem, alguém que se foi muito cedo, né, e que houve aqui todo esse sofrimento indicado pela música. Então me conta aqui nos comentários o que você achou dessa prova, qual o nível de dificuldade dessa prova na sua opinião. Me conta também se você prestou a prova, quais foram as questões que te trouxeram mais dúvidas, quantas que você acertou, e se você quiser ajuda para prestar o Enem no ano de 2020, 2021, eu tenho uma playlist completa de vídeos que podem te ajudar para a prova do Enem, vou deixar aqui na descrição.
Eu desejo uma boa sorte aos mais de 5 milhões de alunos, de estudantes que estão prestando o Enem, que tem ainda a segunda parte da prova nesse domingo. Boa sorte, confia naquilo que você estudou, respira fundo, mantenha calma que eu tô torcendo por você e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo, see you next video!